Aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Gostaria que a igreja alcançasse na sua Bíblia o livro de Salmos 119, amém? Enquanto a igreja procura, gostaria de agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor me concede de poder ministrar a tua palavra, de uma vez mais poder fazer menção àquele que nos chamou para uma grande obra. Queria louvar a Deus pela vida do presbítero Luiz, pelo convite, pela confiança uma vez mais nessa tribuna, aos meus amigos aqui da retaguarda, aos pastores da igreja, louvado seja Deus, e a você que está aqui nessa noite, louvado seja Deus, que teve todos os motivos, louvado seja Deus, para estar em outro lugar, mas escolheu estar aqui adorando ao Senhor, amém? Hoje não se faz presente com a minha esposa, ela pegou uns dias de folga e foi viajar com a mãe e com as irmãs, mas ela falou, vai lá na benção, e a igreja recebe a benção da minha esposa, a paz da minha esposa, aliás, ela foi em viagem, ela falou, vai lá, deixa Deus te usar, amém? Louvado seja Deus, por isso não se faz acompanhada dela nessa noite. Como eu tive que ficar e vou trabalhar essa semana, não pude viajar, e a gente vai fazendo a obra. Eu estive pregando pela manhã, e Deus foi fiel ali. Eu creio que nessa noite Deus fará, louvado seja Deus, uma cura no coração da noiva. O Luiz me fez o convite, e tantas mensagens brigaram na minha mente. Sabe o dia que a Bíblia, ela fica tão grande, você procura palavras. Eu vi tantas palavras e disse, Deus, o Senhor precisa tratar com a sua igreja. E quando foi na quarta-feira, Deus falou, filho, ministra essa palavra ao coração da minha noiva. Eu não sei de que maneira você entrou aqui nessa noite, mas Deus tem uma palavra poderosa ao teu coração nessa noite. Você vai sair daqui entendendo que Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Por mais que a luta, a adversidade vai bater muitas das vezes em nossa porta, mas a gente vai conseguir permanecer de pé e fiel no propósito que Ele nos chamou. Aleluias. Eu louvo a Deus por essa palavra nessa noite. Livro de Salmos 119, nós vamos ler o verso 81 em diante. Eu vou ler o 81, vocês lêem o 82 e assim sucessivamente, amém? Louvado seja, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Igreja, pois me tornei como uma odre na fumaça, mas não esqueci dos teus estatutos. Igreja, os soberbos abriram covas para mim, e o que não é conforme a tua lei. Quase me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Amém? Vamos ler o 83 todos juntos, amém? No 3, 1, 2, 3. Pois me tornei Amém. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra? Louvado seja Deus. O tema dessa mensagem nessa noite é uma odre no meio da fumaça. Aleluias. Esse texto, louvado seja Deus, o Salmo de 119 é um dos salmos maiores da Bíblia. O Salmo de número 119, louvado seja Deus,
é o salmo mais extenso, mais comprido das escrituras nos livros de Salmos. Haja vista que os historiadores, eles brigam entre eles a saber quem escreveu o livro de Salmo 119. Uns vão entender que Jeremias escreve o livro de Salmo 119. Outros vão achar que Esdras que escreve o Salmo de número 119. E outros vão atribuir o Salmo de número 119 ao salmista Davi. Mas haja vista que não é quem escreve os salmos, é o motivo e a palavra que o salmista vai relatar acerca do que está acontecendo no Salmo de número 119. É entendendo, louvado seja Deus, as escrituras, a gente vai tentar compreender um pouco mais, porque a gente lê o Salmo de número 83, até o número 86, parece que fica meio contraditório, a gente não vai entender o que o salmista está querendo relatar. Mas o salmista, ele vai dizer que o Salmo 119 para ele, louvado seja Deus, é uma palavra poderosa, louvado seja Deus. Eu marquei, louvado seja Deus, alguns pontos, alguns tópicos aqui muito importantes na noite desse dia. E ele vai nos relatar, louvado seja Deus, porque bem da verdade é que a palavra que vai fazer a diferença na minha e na tua vida, muitas das vezes não faz menção a quem escreveu a história, e sim um período em que ela se dá. A palavra do Senhor, louvado seja Deus, o Salmo 119, eu coloquei o tópico número 1, que ele vai dizer que a palavra do Senhor é uma fonte de verdadeira felicidade, louvado seja Deus. Número 1, ele diz assim: bem-aventurado os que trilham o caminho reto e andam na lei do Senhor. Ele vai dizer que bem-aventurado, feliz é aqueles que andam no caminho do Senhor, irmão Valtinho. Porque a palavra do Senhor, ela é o caminho, ela é a direção. E ele diz bem-aventurado. Feliz é aqueles que conhecem a palavra, irmão César, e andam no caminho da verdade. Porque há tantas palavras aí fora, tantos caminhos, mas somente esse vai te levar à salvação eterna, louvado seja Deus. Ele vai dizer que a palavra do Senhor é fonte de purificação, o salmista vai dizer. No número 9, ele diz assim, ó: como purificarão os jovens o teu caminho, observando conforme a tua palavra. Ele está dizendo que a única maneira, Luz, de purificarmos verdadeiramente a nossa vida é a palavra do Senhor, louvado seja Deus. E ele vai dizer para jovens: como purificarão os jovens o seu caminho? É através desta palavra. Ele vai dizer para a gente, louvado seja Deus, que a palavra, no Salmo de número 119, o verso de número 11, ela é um escudo protetor para a gente não pecar. Ele vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu começo a ver, Samuel, que a única maneira de a gente não pecar contra o Senhor é guardar a palavra do Senhor no nosso coração. É o salmista dizendo que todos nós estamos aptos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a falhas, a erros, a pecado. Mas a única maneira de guardar, de nos proteger, é guardar a palavra no nosso coração, para não pecar contra o Senhor. O salmista, no Salmo 119, ele vai dizer que a palavra do Senhor, ela é uma fonte de alimento para nós nessa noite. No verso de número 103, ele vai dizer: ó, quão doce é a tua palavra ao meu paladar, ela é como um mel. Ele está dizendo que no dia da adversidade, no dia que a gente sentir umas náuseas, uma ânsia pelo nosso chamado, quando nos faltar algo, o alimento desta palavra sobre a nossa vida, ele ainda está de pé.
Ele está dizendo que esse alimento pode te fortificar para você andar muito mais do que você tem andado. Ele está dizendo que esta palavra, ela é mel, ela é mais doce do que o puro mel. O salmista, ele começa a relatar, louvado seja Deus, que esta palavra, ela se torna uma direção para nossas vidas. Ele começa a nos dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele está dizendo que a única maneira de a gente não andar perdido, não tropeçar por aí, é a palavra do Senhor. Ela vai começar a iluminar o seu caminho para que você não ande pela vida errada. Louvado seja Deus. Eu começo a ver, louvado seja Deus, o salmista querendo no Salmo 119 relatar alguns contextos para a gente nessa noite. Ele começa a dizer, louvado seja Deus, no dia em que as coisas não começaram a andar bem, e a gente começar a andar errante pelo caminho, a palavra dele ainda é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho na noite desse dia. É interessante que eu passei os dias olhando, estudando o Salmo de número 119, o salmista que nos relata acerca dessa palavra, irmão Jefferson. Ele vai dar algumas diretrizes, dizendo para a gente qual a melhor maneira de a gente estar diante a casa do Senhor, fortalecido, andando pelo caminho certo, com alimento diário, com escudo para não pecar contra o Senhor. E ele vai dando algumas diretrizes. Se eu for falar aqui, tem vários tópicos que eu gostaria de falar, mas eu quero me aprofundar no que Deus tratou ao meu coração. Porque quando chega no Salmo de 119 e o número 81, ele começa a relatar o que ele está vivendo de verdade. O salmista, ele começa, louvado seja Deus, além de tudo, ele mostrar para todo mundo que essa palavra, que ele está agarrada, que ele está firmada, a palavra que ele acredita verdadeiramente, ele está passando os seus piores momentos, ele está passando um grande vale nesses dias. Ele está passando por um processo que talvez muitas das vezes a gente já passou. Estamos aqui nessa noite e você vai entender o que Deus vai falar contigo neste lugar. Eu comecei a louvado seja Deus, a olhar o Salmo de número 81, e ele começa a dizer que o inimigo está no encalço dele. Abriram covas, louvado seja Deus. E ele começa a dizer para Deus que o momento em que ele está vivendo, está vivenciando, mesmo firmado, mesmo está firmado na palavra do Senhor e acreditando que Deus pode mudar a história, ele está vivendo os seus dias maus. A palavra do Senhor vai dizer, louvado seja Deus, que esse salmista, ele olha para Deus e diz: Senhor, a minha alma está angustiada. Eu estou esfalecendo. O texto que nós lemos agora diz que ele está esfalecendo na fé. Os inimigos já abriram covas e estão tentando lançar ele. E a gente começa a entender uma palavra tão forte, tão poderosa. Uma palavra que muda, que transforma a vida da gente nessa noite. É o salmista dizendo para Deus que a luta está batendo na porta, a adversidade, os inimigos estão aí. E ele está passando nesse grande vale. E ele começa a olhar para o Senhor com alguns sentimentos de frustração por conta do chamado dele, louvado seja Deus. E o Salmo de número 81, ele vai começar a nos narrar uma história de alguém que está vivendo, porque o livro de Salmo é cânticos. É um livro poético, é alguém que passou uma grande luta, um grande vale. Alguém que passou uma grande peleja e começa a descrever a Deus tudo aquilo que ele estava sentindo, louvado seja Deus. Ele começa a dizer para o Senhor que a narrativa do texto, que ele começa a notar, ele observa e olha para ele e diz: Senhor, eu estou me sentindo como uma odre no meio da fumaça. Ele começa a dizer para Deus que ele está se sentindo, louvado seja Deus, como alguém que está no meio da fumaça. E o texto vai dizer, louvado seja Deus,
que ele começa a dizer para o Senhor o processo que ele está passando. A narrativa do texto vai dizer que ele olha para ele. Se o pintor fosse desenhar e fosse fazer uma pintura de como ele estava se sentindo, era como uma odre no meio da fumaça. Mas o problema, louvado seja Deus, a gente entendeu o processo de uma odre, louvado seja Deus. O problema que o salmista está vivenciando, muitos de nós já vivenciamos. A história vai dizer, louvado seja Deus, que um processo, que ninguém chega na igreja como uma odre. A fabricação do processo de uma odre é um processo muito difícil e detalhado. Se pega um carneiro ou um cordeiro, se leva até o fabricador de odre. E o fabricador de odre pega e arranca o pescoço e as patas. Para começar, louvado seja Deus, a fabricação da odre. A fabricação da odre é muito importante, louvado seja Deus, que ninguém chega lá com uma odre. A gente é tornada. E o primeiro processo, Luiz, a gente precisa morrer para nascer novamente. O processo é a fabricação da odre, louvado seja Deus. Ninguém chega como odre, a gente chega como cordeiro ou como carneiro. A gente levavam até o fabricador da odre, um cordeiro ou um carneiro. Ele arrancava o pescoço, arrancava as patas, louvado seja Deus. E começava o processo de fabricação, louvado seja Deus. A gente pode até entrar de qualquer maneira na igreja, mas não podemos permanecer da maneira que entramos. Podemos vir como estamos, mas não podemos permanecer da mesma maneira. Porque o fabricador de odre, ele vai mudar a minha e vai mudar a tua história. E o primeiro processo, a gente precisa morrer, precisa descermos a água do santo batismo, para se tornar uma odre na mão do fabricador de odre. E quando a gente morre, louvado seja Deus, ele está dizendo, porque a odre ela não tem cabeça e também não tem perna. E aí ele arranca. O fabricador de odre, o segundo passo que ele vai dar, ele vai colocar a mão, Valtinho, dentro da odre e tirar toda a carne. Porque odre não pode ter carne. Odre de verdade, louvado seja Deus, não pode ter carne. É para você entender, louvado seja Deus, nessa noite, a gente pode vir com o espírito carnal lá de fora. A gente pode vir da maneira que for lá de fora, mas quando se encontrar com o fabricador de odre, a carne precisa ser arrancada. Porque a odre, louvado seja Deus, era utilizado para alguns utensílios. A odre levava água. Outras odres levava o vinho. Outra odre era servido para colocar o leite. E outras para colocar azeite. Sabe o que eu entendo nessa noite? Que ninguém é igual a ninguém dentro da igreja. Você vai vir aqui, eu vou pregar nessa noite, vai vir uma semana que vem e vai pregar totalmente diferente. Porque uns Deus colocou vinho, outros Deus colocou água, outros Deus colocou azeite, outros Deus colocou leite. É Deus dizendo, ninguém tem um ministério igual a ninguém. Deus vai levantar você, Valtinho, não vai levantar ninguém igual, mas o que Deus confiou na tua mão, Ele não vai confiar na mão de mais ninguém. Sabe o entendimento que eu tenho dessa palavra? É Deus preparando, louvado seja Deus, alguém aqui nessa noite para ser odre. É Deus preparando, louvado seja Deus, você dizendo, ei filho, precisa passar pelo processo de limpeza espiritual, louvado seja Deus. Aleluias. Glórias a Deus, aleluia. Só que depois, presbítero Luiz, que ele tira toda a carne, ele leva para lavar. É o processo da purificação, da transformação. Porque quem olha para nós lá fora diz, você viu como fulano mudou depois que entrou na igreja? Você viu como um fulano está diferente depois que ele começou a ir dar os primeiros passos lá na casa do Senhor? É o fabricador de odre que está aqui nessa noite.
Eu não sei de que maneira você entrou aqui. Eu sinto a igreja meio fria, meio morta. Mas sabe por que está acontecendo nessa noite? Porque é uma luta espiritual. Há potestades e principados lá fora. A festa da carne está acontecendo, mas nós estamos aqui, nós viemos adorar aquele que é digno de toda adoração, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Nós estamos aqui, Valtinho, nessa noite, estamos calados, mas eles estão lá na pista, gritando, se alegrando. Nós podemos dar uma salva de palmas para o Senhor nessa noite. Aleluias. Eu vejo o fabricador da odre começando a lavar a pele que ele extraiu do carneiro ou do cordeiro. E aí, irmão César, ele vai fazer algo que o fabricador que está aqui nessa noite, ele entende muito bem. Pega 2 pregos, pendura numa ponta, estica o couro e pendura na outra ponta e prega o prego sobre a odre. E deixa no sol por alguns dias. Deus falou para mim, filho, tem dias que a gente vai ficar exposto demais. Quem vai olhar para a gente está vendo que a gente está exposto demais. Vão olhar para a sua vida, você está sendo exposto demais aí fora. O inimigo te expôs demais aí fora. Aí Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, calma, que o processo da odre é assim mesmo. Você está sendo exposto demais, mas é para te dar estrutura, louvado seja Deus. Porque depois de ser lavado, ele passava no sol e pendurava ele lá, deixava esticando, para que aquela carne, ela começasse a entrar, aquele couro começasse a entrar em atrito. Ele começasse a ficar um pouco mais rígido, para dizer para você, não é qualquer luta que vai te derrubar. Não é qualquer dificuldade que vai te colocar para baixo. É Deus dizendo para você, fique em paz, esse processo que você está passando é só um período. Isso logo vai passar. E aí fica lá exposto alguns dias lá no sol a odre. Passados-se os dias da cura, o fabricador de odre vai entender que você foi lavado, que o espírito da carne foi retirado de você e agora ele está injetando o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Ele vai olhar para você e ver que a sua estrutura já é diferente de quando você era, quando você entrou. Aí vão falar assim, evangelista, você não sabe o que eu estou vivendo, não estou mal dizendo, fique em paz. É só o processo para você enrijecer um pouco mais e você suportar a luta. Aí ele vai olhar para você e depois que está tudo bem, fala, agora dá para fazer um processo diferente com você. Ele vai lá e pega aquela pele que está pendurada alguns dias sobre o sol, que foi passado o sal, e ele vai começar a costurar. Quando ele começa a costurar, o processo é tão delicado que não pode ficar brecha. O problema de muitos na igreja não é o conteúdo que é derramado todos os dias aqui, é a quantidade de brecha que não deixa o conteúdo permanecer dentro. Porque não adianta vir aqui pregar uma palavra, o irmão pode pregar uma palavra de 2 horas, pular, sapatear, falar em línguas, mas se houver brecha, quando estiver saindo na porta, já derramou todo o conteúdo que foi entregado aqui. Ele está falando que tem dias que a gente olha, irmão César, e diz, que luta que é essa, que provação que é essa que não passa nunca. Ele dizendo, eu estou apertando um pouco mais para não ter brechas, para que o conteúdo que for derramado sobre a tua vida não derrame a tua. Irmão, imagina que tem dias que aperta demais, e tem dias que quem prega a palavra sabe que tem dia que dá vontade da gente desistir do chamado. Quem faz a obra, quem louva, quem ministra na tribuna sabe do que eu estou falando. Irmão, tem dias que a gente entra, a gente abraça pessoas aqui na igreja e só Deus sabe como está o nosso coração. Eu falo para os meus irmãos que estão há muito mais tempo do que eu na caminhada. Irmão, tem dias que você abraça alguém e você fala, se você soubesse como que eu estou, você oraria por mim. Mas é Deus falando, filho, suporta um pouco mais, que eu estou fechando todas as brechas, para que não vaze o que tem dentro, nem quem está lá fora possa entrar. O processo da odre é um processo difícil demais. E depois que ele termina de costurar, a odre está pronta. Mas ainda não dá para usar, porque está faltando um conteúdo dentro.
Deus veio dizer para alguém aqui nessa noite qual o conteúdo que você quer que Ele derrame nessa noite sobre a odre. O quanto que você quer que Deus derrame sobre a sua vida de unção. Porque fabricar odre, para o fabricador de odre, é fácil. Agora, o quanto você suporta. Porque depois dela pronta, o recipiente está preparado. Tem alguém aqui nessa noite que quer ser cheio do Espírito Santo? Tem alguém aqui nessa noite que quer ser cheio do óleo de Deus nessa noite? Tem alguém aqui que quer ser cheio de água, louvado seja Deus, para saciar a fome e a sede de gente lá fora? Há o processo da odre sendo preparada. Depois da odre ser preparada, Luiz, ele vai levantar alguém e vai pegar uma corda, César, e amarrar na boca, onde ficou aberta, onde foi derramado o conteúdo. E agora aperta um pouco mais, porque ele vai jogar nas costas. E não é para trabalhar aqui, é para ir lá para fora. Porque o processo da odre era esse, era preparar, encher do conteúdo e sair. Mas o caminho dele era o deserto. Quem está disposto a ir no deserto nessa noite? Porque ser cheio é muito fácil. Agora, quem está disposto a sair? Porque o fabricador de odre fabricava, vamos colocar água como exemplo, que é o Espírito Santo. Ele enchia a odre de água. O processo da odre de fabricação era tão extenso, para quando ele colocasse ela nas costas e caminhasse no deserto, o sol escaldante daquele deserto, o couro enrijecido, não deixava a água esquentar na odre. Aí ele saía. Ele estava dizendo, Luiz, nós vamos para o deserto, porque lá nós vamos encontrar pessoas precisando tomar da água que a gente encheu aqui. Esse culto não é só mais um culto de domingo. Não é só mais um culto de família. É um culto para você se encher, porque tem pessoas lá fora necessitando de água, e você está enchendo nessa noite água para sustentar e encher as pessoas lá fora desse conteúdo que você está adquirindo nessa noite. Aí ele pega e coloca nas costas e começa a andar, louvado seja Deus, no deserto. Mas nós estamos vivendo uma geração que quando eles começam a andar no deserto, eles desistem fácil demais. Ezequiel 37 diz que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e me colocou no meio do vale. Irmão, quando a gente vai para o vale é diferente, mas e quando a mão do Senhor vem e nos coloca no meio do vale? Só que quando Deus coloca Ezequiel no meio do vale, ele diz: poderão reviver esses ossos, Ezequiel? Ezequiel olha e ouve aquela voz e diz: tu sabes, ó Senhor. Aí Deus dá uma direção. Então caminha no vale, Ezequiel. Caminha no meio do deserto, Ezequiel. Porque parado a gente não vai conseguir observar o que está acontecendo no cenário. É Deus dizendo para alguém aqui na noite desse dia: caminhar no deserto, caminhar no vale não é para qualquer um. Mas quando você voltar a caminhar no meio desse vale, quando você voltar a caminhar no meio desse deserto, Deus vai começar a fazer um reboliço. Deus vai começar a te mostrar visões que outra hora você viu e não está vendo mais, porque você parou de andar no meio do vale. A odre está no meio, a odre está nas costas e está saciando a sede, mas tem muita gente hoje que está com a odre no meio das costas, mas está vazia. Não quer ir mais no meio do deserto. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Eu estava tomando banho, Deus ministrou ao meu coração dizendo: ei, diz para a minha igreja que sente falta de quando você ia nas visitas, nos cultos, nos lares. Quando você levantava de madrugada, dobrava o seu joelho e falava: Deus, eis-me aqui, Senhor. Quando você se levantava e há um propósito de oração no monte, e você alegrava o seu coração e subir no monte, hoje perdeu o desejo de adorar o Senhor.
Eu estava em casa, Deus ministrava ao meu coração que não adianta só carregar a odre, encher de água se a gente não saciar a sede de quem está lá fora. Precisamos vir aqui encher a odre, mas precisamos derramar lá fora. Aí o processo, Valtinho, é esse: você vai lá fora, derrama, enche alguém e volta na casa do fabricador de odre e enche de novo. Aleluia. É o que o salmista está tentando nos dizer. Ele estava dizendo: e eu me sinto como uma odre no meio da fumaça. É quando ele ia lá para fora, e aí ele voltava. Na casa dos camponeses o teto era mais baixo e o fogo era lenha. Alguém já cozinhou a fogo a lenha aqui? Quando cozinha, irmã, que cor que fica a panela? Por conta da lenha. Aí o salmista está dizendo: e eu me sinto como uma odre no meio da fumaça. O fabricador de odre pegava a odre, o teto baixo ele pendurava, o fogo da lenha começava a esquentar, e a fumaça subia e começava a deixar a odre preta, manchada. E é isso que o salmista está nos relatando nessa noite. Eu já fui lá fora também. Eu já preguei lá fora também. Eu já ministrei as vidas das pessoas lá fora também. Eu vim pregar nessa noite para alguém que deixou o ministério, louvado seja Deus. É o salmista dizendo: eu sei do que você está vivendo, porque eu estou me sentindo. Ele não era, ele disse: eu me tornei como uma odre no meio da fumaça. Está lá, mas não tem mais conteúdo. Está na casa do fabricador de odre, mas o conteúdo acabou. Vir num culto como esse tem probabilidade de amanhã mudar a história de alguém, mas abrir mão não quer mais. É isso que ele está nos narrando na noite desse dia. Porque tem dia que é nos dado uma oportunidade e a gente não quer mais, presbítero. Irmão, traz uma palavra: irmão, não dá, não quer mais. Ô irmão, traz um louvor: eu vou ver porque eu estou meio atarefado. E abriu mão do ministério. Mas Deus está dizendo: outra hora você ia para o meio do deserto e as vidas eram transformadas lá. Lembra da palavra, do louvor que você entoava enquanto você estava trabalhando? Vidas eram transformadas naquele lugar. Enquanto você estava na sua casa, o seu filho, o seu marido, a sua esposa que não serve a Deus, e você ia lavando louça, lavando roupa, ia louvando ao Senhor. Podia não estar na igreja, mas já sabia que o louvor inundava a sua casa. E hoje não tem mais isso. Irmão, foi com tristeza no coração que Deus me trouxe esse salmo nessa noite. É uma odre que não mudou a essência, só o conteúdo. Eu lembro que em 2012, é que eu sou bem ruim de louvor, eu tenho pai, eu sou uma benção de louvor. Tinha uns louvores que eu colocava, eu trabalhava com caminhão, trabalho ainda com caminhão, e eu trabalhava lá no aeroporto de Guarulhos, numa obra que a gente estava fazendo um terceiro subsolo lá. E aí vinha pessoa de todos os lugares do Brasil trabalhar lá. E aí de vez em quando o encarregado falou: Henrique, leva fulano lá embaixo. Aí eu pegava e levava o pessoal, Lázaro, lembrei, Lázaro, o cantor Lázaro que faleceu. E eu colocava Lázaro no caminhão e o cara entrava todo barrudo no caminhão, sentava lá do lado e eu colocava o louvor, irmão. A glória ia tomando o ambiente, Samuel. Olhava para o varão, a lágrima já estava chorando. Ele começava a falar assim: tem mais de um mês que eu não vou na minha casa. Minha filha me liga, meu filho me liga: pai, que dia que você vai voltar? E na obra as pessoas eles se acham autoridade, eles acham que é melhor. Mas diante da palavra do Senhor, todo joelho se dobra, toda língua confessa que Ele é o Senhor. Ele falava, quando ele descia: não fala para ninguém que eu estive chorando aqui no caminhão não. Fica em paz, varão. É Deus dizendo para alguém aqui nessa noite: você já passou por esse processo.
Lembra quando você falava de Deus para as pessoas, o coração ardia? Lembra Jesus no caminho de Emaús, os 2 discípulos falando de Jesus, e quando Jesus parte o pão, que ele abre o olho, Jesus já não está mais lá. Aí um olha para o outro e diz, por acaso não era ele? O seu coração não ardia quando ele falava? Irmão, é um culto, pode ser para você um culto simples, mas eu acredito tanto num culto, que é nessa noite Jesus pode vir mudar a tua história novamente. Ele pode vir cheio de conteúdo novamente nessa odre. Irmão, basta só você dar o primeiro passo e dizer, Senhor, eu preciso voltar. Eu preciso voltar a fazer a obra com veracidade. Eu preciso me entregar novamente no teu altar. E é isso que essa palavra está relatando, o salmista está relatando. E eu me sinto como uma odre no meio da fumaça. Já fiz demais. Já busquei, já entreguei. Eu já fiz campanha nos lares. Aleluias. Eu não sei por qual motivo você parou. Está lá algum tempo, louvado seja Deus, como essa odre no meio da fumaça. Mas a fumaça não pode mudar quem você é. E essa fumaça, ela não fala de pecado. Se você ler, ela vai falar de um dia de adversidade. O salmista está relatando os dias que ele está vivendo. Os inimigos estão no meu encalço. Abriram covas para me colocar dentro da cova. Ela não fala de pecado, ela fala de um dia de adversidade. Mas isso não pode mudar quem você é de fato. É Deus dizendo para alguém, essa luta que bateu nessa porta, na sua porta por esses tempos, não pode mudar quem você é de verdade. Você precisa nessa noite, louvado seja Deus, se levantar da cadeira e dizer, Deus, eu preciso de uma transformação nessa noite. Porque a odre ainda é a mesma. O processo de fabricação, todos nós passamos por ele. Se pegar as pessoas que têm um pouco mais tempo de ministério, senta com elas, começa a contar a história. Você fala, irmão, não vivi nada ainda. Porque tem dias, irmãos, Jesus vai dizer, que feridas são essas? São feridas que foram causadas na casa dos meus amigos. Ninguém está sujeito a passar luta, a ser provado de luta, de provação. Ninguém está livre de tudo isso. Todos nós viemos aqui nessa noite, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas adversidades, nós estamos todos aqui nessa noite, e Deus está querendo encher de conteúdo essa odre neste lugar. Irmão, quando o salmista vai dizer, eu me senti como uma odre no meio da fumaça, ele disse, essa luta, essa provação me fez parar. Eu vim pregar para alguém aqui nessa noite que tem um chamado extraordinário, mas não está mais em atividade. Eu vim pregar para alguém que tem um conteúdo, louvado seja Deus, o azeite na odre para sarar as feridas, mas não quer sarar mais ninguém. Se você soubesse o poder que tem na sua voz, se você soubesse o poder que Deus te entregou nas tuas mãos, você sairia daqui nessa noite. Entraria na sua casa, estenderia as mãos dizendo, Senhor, a partir de hoje a coisa vai mudar aqui em casa. Porque foi derramado um conteúdo da noite desse dia, e eu acredito que esse conteúdo vai me dar estrutura para permanecer de pé. O salmista vai dizer, e eu me sinto como uma odre no meio da fumaça. Mas o fabricador de odre diz que nessa noite está removendo algumas odres do prego, pegando na corda de novo, dizendo, eu vou te encher na noite desse dia. Irmão, o conteúdo é importante demais, louvado seja Deus. É alguém parado no meio do caminho, já meio morto, a Bíblia diz. E veio um homem. Passou um levita, passou um sacerdote, ninguém parou, mas ele parou.
pegou o azeite, cuidou das feridas, levou para uma estalagem e disse: cuida dele. Quando eu voltar, se acrescentar mais alguma coisa, eu pago. A gente não estamos trazendo mais o lenço para cuidar daqueles que estão feridos. Não há mais azeite na nossa botija para sarar os feridos. Viemos para um culto como esse, tomamos para nós, e lá fora a gente não está derramando mais desse azeite. A gente não está saciando mais a fome de quem tem sede lá fora, e nem fome. Nós estamos numa igreja que era dotada de palavras. Nós vimos nessa igreja uma palavra melhor do que a outra, e a gente sai anestesiado. Eu e minha esposa chega em casa, conversa a semana toda através da palavra. Acho que foi domingo, o irmão pregou sobre Eutico. Isso ficou na minha cabeça, e eu semana toda falando sobre Eutico, que é verdade, a gente só nota que cai, que está na janela depois que cai. Os irmãos estão dando sinais que estão morrendo e a gente não está fazendo nada. Recentemente, onde a gente congregava, um jovem, um amigo meu, a gente foi ungido que junto de evangelista, e ele fazia uma obra extraordinária. Irmão, isso é um despertar para a igreja. Ele fazia uma obra extraordinária, dirigia a campanha, fazia um trabalho, a gente subia monte, descia monte, fazia a obra, e de repente ele começou a ficar mal e ninguém notou. A igreja está desapercebida, é a verdade. E ele tinha um problema, irmão César, com droga há muitos anos, e ele foi liberto. Só que no dia da adversidade ele não conseguiu ficar de pé. Aí a notícia chegou, falou assim: o irmão de Nael acabou de falecer. Na avenida que eu morava lá próximo, ele pegou o carro pela madrugada, desceu na biqueira, encheu o carro de droga, começou a dar droga e foi de frente e bateu no ônibus. E aí quando a gente chegou no local, eu cheguei um pouco depois, os amigos chegou, o policial falou assim: ó, se vocês quiserem ir lá tirar, tem um monte de entorpecente dentro do carro, para não prejudicar. Tiraram os entorpecentes de dentro do carro. E aí a gente para analisar, não dá mais tempo. Ele estava dando sinais de que não estava mais bem. A igreja estava tão desapercebida que não notou que ele estava pendurado na janela. E aí o dia que ele caiu da janela, não deu para voltar mais. A Bíblia nos fala acerca disso. Jesus está na última ceia, na mesa. Olha para Judas e diz: a quem eu der o bocado molhado. E dá para Judas Iscariote, e a Bíblia diz que no meio do caminho ele se desvia. Os sinais acontecem dentro da igreja. E a gente estamos desapercebidos. É uma noite de a gente refletir. Não adianta ser odre dentro da igreja se não tiver conteúdo para sarar. Não adianta vir num culto como esse, louvado seja Deus, e ficar desapercebido de um para com o outro. Precisamos despertar a igreja. Precisamos voltar a entender que o irmão do lado precisa que a gente estende a mão novamente para ele. Perdemos alguns amigos na igreja que eu congregava, 2 tirou a vida. Hoje na noite desse dia eu venho aqui pregar para alguém que está com uma odre no meio da fumaça, que tem um conteúdo, mas não quer mais derramar sobre ninguém. Tem alguém, louvado seja Deus, aqui nessa noite, que diz: Senhor, não quero mais. E Deus está dizendo: filho, eu acreditei em você quando ninguém acreditava mais. Eu mudei a tua história quando ninguém acreditava mais. Eu vim aqui nessa noite pregar para alguém, louvado seja Deus, que não quer mais fazer a obra. Como o salmista está dizendo. Mas como lidar com essa adversidade? Como lidar com esses dias maus? A única maneira é esta palavra, igreja. Aleluia. A única maneira é que a gente vem num culto como esse, a gente pode sair daqui dizendo: eu não entendi muito bem a palavra. Mas o culto de amanhã você vai entender. No outro culto você pode entender a palavra. É Deus está dizendo para alguém aqui na noite desse dia: você precisa realmente se levantar. Porque tem pessoas aí fora precisando de você.
Tem pessoas aí fora que necessitam, louvado seja Deus, de caminhar com você. E é lendo esse texto, louvado seja Deus, o salmista vai dizer que o fabricador de odre está aqui nessa noite. O fabricador de odre está aqui nessa noite e ele diz que a especialidade dele é restauração. A especialidade dele na noite desse dia é restaurar. Quem veio aqui necessita, louvado seja Deus, de ser restaurado. Talvez seja uma palavra de reflexão, você estava esperando algo diferente, mas uma palavra de reflexão nessa noite. Para você entender que você pode ir muito mais longe do que você está hoje. A fumaça, ela está só sujando ele, o odre, por fora. Quem olha diz, não tem mais jeito. Mas o fabricador de odre está aqui nessa noite. Ele está dizendo para alguém aqui que é chegado à noite, dar o passo e voltar na casa do Senhor e dizer, Senhor, eu quero voltar a fazer a tua obra com veracidade. É voltar, louvado seja Deus, na raiz, louvado seja Deus. E se lembrar de tudo que aconteceu lá no começo. De quando você vinha para um culto como esse. Não precisa ninguém pedir para você dar glória a Deus, aleluia. Você levantava a mão e dava glória a Deus e aleluia. Não precisava ninguém pedir para você adorar e você adorava. Você saía daqui e não via a hora de dar o próximo culto, presbítero Luiz. Nós entramos no automático, César. Nós entramos no automático, nós entramos no culto como esse, fico esperando a hora de ir embora. Deus está pedindo só mais um pouquinho de tempo para mudar a tua história. E a gente entrou tão no automático que a gente entra e sai, parece que não está acontecendo mais nada. Mas o salmista vai dizer que é a palavra do Senhor que fortalece ele. Ele estava dizendo, eu conheço um Deus que sustentou o povo no meio do deserto. Eu conheço um Deus que no meio da luta se levantou, fez o sol parar. E Ele está aqui nessa noite para fazer essa luta cessar. Eu não sei de que maneira você tem saído da sua casa, mas Deus me falava, há muitas lutas dentro dos lares nessa noite. Está Deus enviando uma provisão, diz o Senhor, nessa noite. Eu via como uma grande batalha. Por esse dia eu estou num propósito com um pastor amigo meu, pelas casas, pela família, porque a potestade que foi liberada nesse carnaval para atormentar as famílias, nós estamos de joelho dobrado, e o tema é, por esta causa me coloco de joelho. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, profetizar que o inimigo não tem autoridade para entrar no seu lar nessa noite. Há potestades e principados querendo parar a tua casa, a tua família, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nessa noite. Aleluias. Sentimos dificuldade de adorar o Senhor. Entramos no culto como esse e era para a gente estar dando glória, aleluia, era para a gente estar numa unção tão tremenda, mas parece que o mundo espiritual está travado. Há uma potestade, louvado seja Deus, e a gente tem acompanhado os vídeos. As escolas de samba realmente manifestando nas pistas. E a gente não vê mais a manifestação da glória de Deus, do Espírito Santo na casa do Senhor. Deus está dizendo na noite desse dia, não dá mais para ser como uma odre no meio da fumaça. Você pode sair daqui nessa noite, chegar na sua casa e dizer, Deus, eu preciso de mudança. A gente pode sair daqui nessa noite entendendo que Ele ainda pode mudar a nossa história. A gente precisa entender que Ele é o mesmo fabricador da odre. Você pode sair daqui e saciar a sede de pessoas lá fora. Você pode sair daqui nessa noite entendendo, diz, Deus, eu preciso de um conteúdo nessa noite. Eu não sei como está o teu conteúdo. A Bíblia diz acerca de 10, 5 loucas e 5 prudentes. O anúncio é, aí vem o noivo, e todas estavam adormecidas. Quando elas despertaram, o profeta diz, dá-nos um pouco do seu azeite.
Elas dizem: para que não falte a nós e a vós outras, e de comprar lá nas vendas. E quando elas saíram, o noivo voltou. E quando elas voltaram, as portas já estavam fechadas. Talvez essa é a noite de a gente encher o nosso vaso de azeite. Talvez seja essa noite que Deus preparou para você trazer a sua ordem e dizer: Senhor, eu preciso ser cheio novamente. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Queria pedir para o grupo de louvor vir aqui. Eu queria fazer uma oração, presbítero. Eu quero